Você está sendo usado. E o pior de tudo é que você sabe disso. Cada vez que seu telefone toca, você corre. Cada drama familiar, cada crise de amigo, cada chefe que abusa do seu tempo, você sempre está lá. Disponível, previsível, manipulável. Enquanto isso, sua energia some, sua identidade desaparece. Você vira uma extensão dos problemas dos outros. Sabe qual é a verdade que ninguém te conta? Sua disponibilidade constante não é bondade, é fraqueza, é medo de confronto, é terror de ser rejeitado. E os outros sabem disso. Eles sentem o cheiro do seu desespero por aprovação a quilômetros de distância. Você já parou para pensar quantas pessoas realmente se importam com você? Quantas estariam lá se você parasse de ser útil? A resposta vai te chocar. Mas existe uma saída. Existe uma forma de recuperar seu poder, sua energia, sua vida. Jung descobriu algo revolucionário sobre a psique humana. Algo que pode transformar completamente como as pessoas te veem e te tratam. Nos próximos minutos, vou revelar por que sua indisponibilidade é sua maior arma. Como o silêncio pode ser mais poderoso que 1000 palavras. E, principalmente, como parar de ser o capacho emocional de todo mundo. Prepare-se, sua vida está prestes a mudar. Número 1. O poder do silêncio e do afastamento. Você já reparou como as pessoas ficam desesperadas quando você para de responder na mesma velocidade? Quando você não está mais ali, disponível, previsível, é quase como se o mundo delas desmoronasse. E sabe por que isso acontece? Porque você sempre foi o alívio emocional delas. O lugar seguro onde elas jogavam suas frustrações, seus medos, suas carências. Você era o recipiente perfeito para tudo que elas não queriam sentir sozinhas. Mas quando você se cala, quando você se afasta estrategicamente, algo poderoso acontece. O silêncio não é vazio. O silêncio é uma presença amplificada. É uma força que expõe todas as dependências escondidas, todos os jogos emocionais que funcionavam apenas porque você participava. Pense nisso como um espelho. Quando você para de reagir, as pessoas são forçadas a ver seus próprios reflexos, e a maioria não gosta do que vê. Elas preferiam quando podiam se projetar em você, usar você como uma extensão de suas próprias necessidades emocionais. O afastamento consciente quebra esse ciclo. Não é frieza, não é crueldade, é soberania. É você dizendo, sem palavras, que sua energia tem valor, que seu tempo tem peso, que sua presença é um privilégio, não um direito. Você já percebeu como as pessoas reagem quando você não está mais disponível a qualquer hora? Elas ficam ansiosas, irritadas, algumas até ficam bravas, mas essa raiva não é sobre você. É sobre elas perderem o controle que tinham sobre sua energia. Durante anos, você foi previsível. Elas sabiam exatamente como fazer você reagir. Conheciam seus botões emocionais. Sabiam como fazer você sentir culpa, como fazer você ceder, como fazer você estar sempre disponível para os problemas delas. Mas o silêncio muda tudo isso. Quando você para de explicar, para de se justificar, para de correr atrás para resolver os conflitos delas, você se torna imprevisível. E a imprevisibilidade é poder. Imagine uma pessoa que sempre ligava para você nos momentos de crise. Você sempre atendia, sempre dava o ombro, sempre oferecia soluções. Ela se acostumou com isso. Sua disponibilidade se tornou parte do sistema de apoio emocional dela. Agora imagine que você para de atender algumas dessas ligações. Não responde imediatamente. Não oferece soluções prontas. Não se disponibiliza para ser o salvador emocional dela. O que acontece? Ela fica desesperada. Porque o recurso que ela usava para não lidar com seus próprios problemas de repente não está mais disponível. Ela precisa se virar.
precisa encontrar força dentro dela mesma. Ou encontrar outra pessoa para drenar. E aí você descobre algo libertador. A maioria dessas crises não eram realmente sobre você ajudar. Eram sobre ela não querer ficar sozinha com suas próprias emoções. Você era a fuga dela da responsabilidade emocional. O silêncio estratégico força as pessoas a confrontarem a si mesmas. Sem você como válvula de escape, elas precisam lidar com suas próprias tempestades internas, e muitas não sabem como fazer isso. Por isso a reação é tão intensa quando você se torna indisponível. Não é porque elas sentem sua falta, é porque elas sentem falta da função que você exercia, da utilidade que você oferecia, do alívio emocional que você proporcionava. Mas aqui está a verdade que vai te libertar. Você não nasceu para ser o recipiente emocional de ninguém. Sua energia não foi criada para ser drenada por pessoas que não querem assumir a responsabilidade por suas próprias vidas. Quando você entende isso, o afastamento deixa de ser algo que você faz por raiva ou ressentimento. Vira algo que você faz por amor próprio, por preservação, por respeito à sua própria energia vital. E o mais interessante é que, quando você se torna menos disponível, quando cria essa distância emocional, as pessoas começam a te valorizar mais, porque agora sua presença é escassa. Agora seu tempo é precioso. Agora sua energia não pode ser dada por garantida. O afastamento consciente não é sobre punir ninguém. É sobre ensinar o mundo como te tratar. É sobre mostrar que você tem valor, que você não está desesperado por aprovação, que você pode ficar bem sozinho. E quando você faz isso de forma consistente, algo mágico acontece. As pessoas que realmente se importam com você começam a respeitar seus limites. E aquelas que só se importavam com sua utilidade simplesmente se afastam. Número 2. Manipulação emocional e drenagem de energia. Toda vez que você diz sim quando quer dizer não, você está traindo a si mesmo. Toda vez que você se força a estar disponível quando precisa de espaço, você está se abandonando. E o pior de tudo é que você chama isso de bondade. Mas não é bondade, é medo. Medo de decepcionar, medo de ser rejeitado. Medo de que as pessoas percebam que você não é perfeito, que você também tem limitações, que você também precisa de cuidado. Então você se torna o amigo que sempre está disponível, o filho que nunca decepciona, o funcionário que nunca diz não, o parceiro que nunca reclama, e aos poucos você vai se esvaziando. Vai perdendo pedaços de si mesmo a cada sim forçado. Você já parou para pensar por que certas pessoas só aparecem quando precisam de algo? Por que alguns relacionamentos na sua vida só existem quando há uma crise para resolver, um favor para pedir, um drama para desabafar? É porque você se tornou uma ferramenta emocional, um recurso, uma extensão das necessidades dos outros. E o mais cruel é que isso aconteceu gradualmente, de forma tão sutil que você nem percebeu quando deixou de ser uma pessoa para se tornar uma função. Pense nas suas conversas. Quantas delas são realmente sobre você, sobre seus sonhos, seus medos, suas alegrias? Ou a maioria é sobre os problemas dos outros, as crises dos outros, as necessidades dos outros? Se você for honesto, vai descobrir que virou um ouvinte profissional da vida alheia, um conselheiro não remunerado, um psicólogo emocional que trabalha 24 horas por dia sem nunca ter folga. E sabe qual é o preço que você paga por isso? Você perde contato com seus próprios sentimentos, seus próprios desejos, suas próprias necessidades. Você fica tão ocupado sendo o que os outros precisam que esquece quem você realmente é. Isso é o que acontece quando você confunde disponibilidade com amor. Quando você acredita que para ser valorizado precisa ser útil.
Quando você pensa que seu valor como pessoa está diretamente ligado ao quanto você pode oferecer aos outros. Mas aqui está uma verdade dolorosa. As pessoas que te procuram só quando precisam de algo não te amam. Elas amam o que você faz por elas. Elas amam a função que você exerce na vida delas. Elas amam o alívio que você proporciona. E você sabe disso. Lá no fundo você sempre soube. Por isso se sente tão vazio depois de certas conversas. Por isso fica exausto depois de ajudar. Por isso tem a sensação de que está dando mais do que recebendo. Porque está mesmo. Você virou um banco emocional onde as pessoas fazem saques constantes, sem nunca fazer depósitos. E como todo banco que só empresta sem receber pagamento, você está indo à falência emocional. O que acontece quando você tenta mudar esse padrão? Quando você começa a dizer não, quando você estabelece limites, quando você para de estar disponível a qualquer hora para qualquer coisa, as pessoas ficam bravas, ficam chateadas, te acusam de egoísmo, te dizem que você mudou, que não é mais a mesma pessoa. E elas estão certas. Você não é mais a mesma pessoa. Você está se tornando alguém que se valoriza. Mas elas não gostam dessa versão de você, porque essa versão tem limites. Essa versão não está desesperada por aprovação. Essa versão não pode ser manipulada com culpa ou chantagem emocional. A reação negativa delas não é sobre você estar errado. É sobre elas perderem o controle que tinham sobre você. É sobre elas não poderem mais contar com sua disponibilidade incondicional para resolver os problemas delas. Pense nisso. Se uma pessoa realmente se importa com você, ela deveria ficar feliz ao ver que você está se valorizando mais. Ela deveria apoiar seus limites. Ela deveria respeitar suas necessidades. Se alguém fica bravo porque você não está mais disponível 24 horas por dia, isso te diz tudo o que você precisa saber sobre o que essa pessoa realmente valoriza em você. Não é você como pessoa, é você como recurso. E aqui está a parte mais difícil de aceitar. Muitos dos relacionamentos que você pensa serem importantes na sua vida são, na verdade, transações disfarçadas de amor. Você oferece disponibilidade emocional em troca de aprovação e aceitação. Mas isso não é amor. Isso é negociação. Isso é um acordo emocional onde você sempre sai perdendo. Porque você está trocando sua energia vital por migalhas de validação. A manipulação emocional raramente é óbvia. Ela não vem com uma placa dizendo, estou te manipulando. Ela vem disfarçada de necessidade, de urgência, de amor, de família, de amizade. Ela vem com frases como, você é a única pessoa que me entende. Eu não tenho mais ninguém. Você sempre foi tão bom comigo. Eu estava contando com você. Frases que mexem com sua culpa, que ativam seu senso de responsabilidade, que fazem você sentir que decepcionar seria uma crueldade. Mas aqui está o que você precisa entender. Não é sua responsabilidade ser a fonte de estabilidade emocional de ninguém. Não é seu trabalho carregar os problemas dos outros. Não é sua obrigação estar sempre disponível para ser o salvador emocional de alguém. Quando você finalmente entende isso, quando você para de se sentir culpado por ter necessidades próprias, quando você começa a preservar sua energia para sua própria vida, as pessoas que se beneficiavam do seu esgotamento vão tentar te fazer sentir culpado. Elas vão dizer que você se tornou frio, que você não se importa mais, que você mudou para pior, mas a verdade é que você mudou para melhor. Você parou de se trair para agradar os outros. E isso incomoda quem se beneficiava da sua traição. Número 3. Conceitos de Carl Jung. Individuação, persona e energia psíquica. Existe um momento na vida de toda pessoa em que ela precisa escolher.
continuar sendo quem os outros esperam que ela seja ou começar a descobrir quem ela realmente é. Jung chamou essa jornada de individuação. E é a jornada mais importante que você pode fazer. Mas também é a mais assustadora, porque significa parar de usar máscaras, significa parar de representar papéis que os outros escreveram para você. Significa enfrentar o desconforto de ser autenticamente você mesmo, mesmo quando isso decepciona as expectativas alheias. Você tem usado máscaras por tanto tempo que talvez nem saiba mais quem é por baixo delas. A máscara da pessoa que nunca se aborrece. A máscara da pessoa que sempre tem energia. A máscara da pessoa que nunca precisa de ajuda. A máscara da pessoa que sempre entende tudo. Jung chamava essas máscaras de persona, e elas não são necessariamente ruins. Todos nós precisamos de certas máscaras para funcionar socialmente. O problema surge quando você esquece que são máscaras. Quando você confunde a persona com sua identidade real. Aí você fica preso interpretando um personagem que nem é seu, vivendo uma vida que não te pertence, gastando energia para manter uma imagem que não reflete quem você realmente é por dentro. Você já teve a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa, de estar fazendo escolhas que não são suas, de estar seguindo um roteiro que não te representa? Essa é a sensação de estar perdido na persona. A individuação é o processo de se separar dessas máscaras, de encontrar seu núcleo autêntico. De descobrir quem você é quando não está tentando agradar ninguém, quando não está representando para ninguém, quando está completamente sozinho consigo mesmo. E isso exige coragem, porque significa decepcionar pessoas que se acostumaram com suas máscaras. Significa frustrar expectativas, significa enfrentar a possibilidade de rejeição por ser quem você realmente é. Mas aqui está algo que Jung descobriu. Sua energia psíquica é limitada. Cada dia você acorda com uma quantidade específica de energia mental, emocional e física. E a cada decisão que você toma, você está escolhendo onde investir essa energia. Se você gasta energia mantendo máscaras, tentando ser quem os outros esperam, lidando com dramas alheios, você não tem energia sobrando para sua própria vida, para seus próprios sonhos, para seu próprio crescimento. É como ter uma conta bancária limitada e gastar tudo em outras pessoas. No final do dia, você fica sem recursos para investir em si mesmo. E aí se pergunta, por que sua vida não avança? Por que você se sente estagnado? Por que nada muda? Jung entendia que a mente funciona como um sistema energético. Tudo que você faz, sente, pensa ou decide tem um custo energético. E se você não for consciente sobre como está investindo sua energia, você vai acabar investindo na vida dos outros enquanto a sua definha. Pense nisso. Quantas horas do seu dia você gasta pensando nos problemas de outras pessoas? Quantas conversas você tem que drenam sua energia em vez de alimentá-la? Quantas situações você se envolve que te deixam exausto em vez de te energizar? Cada vez que você reage a uma provocação, você está gastando energia. Cada vez que você se explica para alguém que não está interessado em entender, você está gastando energia. Cada vez que você se esforça para manter um relacionamento que é só drenagem, você está gastando energia. E qual é o resultado? Você fica sem energia para as coisas que realmente importam, para seus projetos, para seus relacionamentos saudáveis, para seu crescimento pessoal, para sua própria felicidade. A individuação exige que você se torne consciente desses padrões de gasto energético. Que você aprenda a dizer não para as coisas que drenam você. Que você proteja sua energia como o recurso precioso que ela é. Isso não é egoísmo, é autopreservação, é inteligência emocional, é maturidade psicológica, porque uma pessoa que não sabe preservar sua própria energia não tem nada de valor para oferecer ao mundo.
Jung descobriu algo mais. Quando você para de alimentar as expectativas dos outros e começa a investir energia na sua própria individuação, as pessoas reagem, e nem sempre de forma positiva. Elas ficam desconfortáveis porque você não está mais previsível. Elas ficam inseguras porque não conseguem mais te controlar. Elas ficam ansiosas porque perderam acesso à sua energia. Mas essa reação delas te diz algo importante. Te revela que muito do que você pensava serem relacionamentos eram, na verdade, arranjos energéticos. Você fornecia energia emocional, elas forneciam aprovação. Você oferecia disponibilidade, elas ofereciam aceitação. Quando você quebra esses arranjos escolhendo sua própria individuação, você descobre quem realmente se importa com você como pessoa e quem só se importava com você como fornecedor de energia. E sim, isso pode ser doloroso. Pode significar que alguns relacionamentos vão acabar. Pode significar que algumas pessoas vão se afastar. Pode significar que você vai passar por períodos de solidão enquanto encontra sua identidade autêntica. Mas Jung sabia que essa dor é necessária, é o preço da liberdade psicológica, é o custo da autenticidade. É o investimento que você faz para se tornar quem realmente é, em vez de continuar sendo quem os outros querem que você seja. A individuação não é um destino. É um processo contínuo. É uma escolha diária de honrar sua natureza autêntica em vez de se trair para se encaixar. É a decisão constante de investir sua energia em sua própria vida em vez de desperdiçar lá na vida dos outros. E quando você faz essa escolha, quando você se compromete com sua própria individuação, algo mágico acontece. Você se torna magnético. Não porque está tentando agradar todo mundo, mas porque está sendo genuinamente você mesmo. E a autenticidade é irresistivelmente atraente. Número 4. Projeção emocional e manipulação. Você já percebeu como certas pessoas conseguem te tirar do sério sem nem tentar? Como elas parecem saber exatamente qual botão apertar para te fazer reagir? Não é coincidência, é projeção. E você tem sido o alvo perfeito para isso. Jung descobriu algo perturbador sobre a natureza humana. As pessoas tendem a jogar seus próprios conflitos internos nos outros. Elas pegam suas próprias sombras, seus próprios medos, suas próprias fraquezas e projetam tudo isso em você. E então reagem a você como se você fosse o problema. Pense naquela pessoa que sempre te acusa de ser sensível demais. Na verdade, ela não consegue lidar com sua própria sensibilidade, então projeta essa rejeição em você. Ou naquela pessoa que te chama de egoísta quando você estabelece limites. Na verdade, ela é que tem medo da própria necessidade de estabelecer limites. Você virou uma tela em branco onde os outros pintam seus próprios dramas. E o pior é que você aceitou esse papel. Você começou a acreditar que realmente é o que eles dizem que você é. Que realmente é responsável pelos sentimentos deles. Que realmente precisa se ajustar para que eles se sintam confortáveis. Mas aqui está uma verdade que vai te chocar. Quando alguém tem uma reação emocional intensa a algo que você faz ou deixa de fazer, essa reação raramente é sobre você. É sobre algo que não está resolvido dentro dessa pessoa. Você apenas tocou numa ferida que já existia. Por exemplo, quando você decide não responder uma mensagem imediatamente e a pessoa fica furiosa, essa fúria não é sobre sua demora. É sobre o medo de abandono que ela carrega. É sobre a ansiedade que ela tem quando não tem controle sobre os outros. É sobre a insegurança que ela sente quando não é prioridade. Você não causou esses sentimentos. Eles já estavam lá. Você apenas se recusou a ser o remédio que alivia temporariamente a dor dela. E quando você para de ser o analgésico emocional de alguém, essa pessoa sente toda a dor que estava tentando evitar.
A projeção funciona assim: a pessoa tem um conflito interno que não quer enfrentar. É mais fácil ver esse conflito refletido em você do que olhar para dentro de si mesma. É mais simples te culpar do que assumir a responsabilidade pelos próprios sentimentos. E você, sendo uma pessoa empática, uma pessoa que se importa, uma pessoa que não quer causar dor, aceita essas projeções. Você internaliza as críticas. Você assume a culpa. Você se ajusta para não incomodar. Você se contorce para se encaixar nas expectativas emocionais dos outros. Mas isso não está funcionando, não é? Porque não importa o quanto você se ajuste, sempre vai ter alguém projetando algo novo em você. Sempre vai ter uma nova crítica, uma nova expectativa, uma nova exigência emocional. É um ciclo sem fim. Você nunca consegue fazer todo mundo feliz porque você não está lidando com as necessidades reais das pessoas. Você está lidando com as projeções delas, e projeções são insaciáveis. São buracos emocionais que nunca se preenchem, não importa quanto você alimente. Jung entendeu que a única forma de quebrar esse ciclo é parar de aceitar as projeções, parar de internalizar os conflitos alheios, parar de assumir responsabilidade pelos sentimentos que não são seus. Isso significa que quando alguém te acusa de ser frio porque você não respondeu na velocidade que ela queria, você não se desculpa. Você não se explica, você não se ajusta. Você simplesmente reconhece que essa é uma projeção dela, não uma verdade sobre você. Isso significa que quando alguém fica bravo porque você estabeleceu um limite, você não cede para acalmar a raiva dessa pessoa. Você entende que a raiva dela é sobre a própria dificuldade de aceitar limites, não sobre você ser errado por ter limites. Isso significa que quando alguém te chama de egoísta porque você priorizou suas próprias necessidades, você não se sente culpado. Você reconhece que essa acusação vem de alguém que não sabe como priorizar as próprias necessidades e por isso projeta essa frustração em você. Mas aqui está a parte mais desafiadora. Quando você para de aceitar projeções, as pessoas ficam desesperadas, porque você era o depósito emocional delas. O lugar onde elas jogavam tudo o que não queriam sentir ou confrontar sobre si mesmas. Sem você para absorver essas projeções, elas são forçadas a lidar com seus próprios conflitos internos. E isso é desconfortável, é assustador, é difícil. Por isso a reação é tão intensa quando você se recusa a continuar sendo o recipiente das sombras alheias. Elas podem te acusar de ter mudado, de ter se tornado insensível, de não se importar mais, mas a verdade é que você parou de se importar com as coisas erradas. Você parou de se responsabilizar pelos conflitos internos dos outros, e isso é libertador. A manipulação emocional mais sutil acontece através da projeção, quando alguém projeta sua própria raiva em você e então te acusa de ser agressivo. Quando alguém projeta sua própria carência em você e então te acusa de ser distant. Quando alguém projeta sua própria culpa em você e então te acusa de ser julgador. E você, querendo manter a harmonia, querendo ser compreensivo, querendo evitar conflitos, aceita essas acusações. Você se ajusta para se encaixar na projeção. Você modifica seu comportamento para acalmar as inseguranças alheias. Mas isso te transforma numa pessoa que não é você. Numa versão distorcida de si mesmo, moldada pelas projeções dos outros. E aí você perde contato com quem realmente é. Perde contato com seus próprios sentimentos, suas próprias necessidades, suas próprias verdades. Jung sabia que a individuação exige que você pare de ser a tela onde os outros pintam seus dramas. Exige que você se recuse a carregar as sombras alheias. Exige que você tenha coragem de ser mal entendido, em vez de ser mal interpretado para sempre. Quando você faz isso, quando você para de aceitar projeções,
Você força as pessoas a confrontarem suas próprias sombras, e muitas não estão prontas para isso. Por isso, algumas pessoas vão se afastar da sua vida quando você se torna emocionalmente indisponível para ser o depósito das projeções delas. Mas as pessoas que ficam, as pessoas que conseguem se relacionar com você sem projetar suas sombras em você, essas são as pessoas que realmente valem a pena ter na sua vida. Porque elas te veem pelo que você realmente é, não pelo que elas precisam que você seja para se sentirem melhor sobre si mesmas. Número 5. Poder transformador do silêncio consciente. O silêncio não é a ausência de som, é a presença de poder. Quando você escolhe conscientemente não reagir, não explicar, não se defender, você está exercendo o tipo mais profundo de controle que existe. Controle sobre si mesmo. Mas vivemos numa sociedade que confunde silêncio com fraqueza, que acredita que se você não está falando, não está lutando, que se você não está se defendendo, está sendo passivo. Isso não poderia estar mais longe da verdade. O silêncio consciente é a forma mais ativa de comunicação que existe. É você dizendo, sem palavras, que não vai participar de jogos emocionais, que não vai alimentar dramas, que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada em conversas vazias ou conflitos manipulativos. Você já notou como algumas pessoas ficam desesperadas quando você não reage às provocações delas? Como elas intensificam os ataques quando você permanece calmo? É porque o silêncio quebra o script emocional que elas estavam seguindo. Elas esperavam uma reação. Elas contavam com sua resposta emocional. Elas precisavam da sua energia para alimentar o drama que elas mesmas criaram. Mas quando você escolhe o silêncio, você retira o combustível que mantém esses jogos funcionando. E aí acontece algo interessante. Sem sua reação para se alimentar, o drama dessas pessoas implode. Elas ficam sozinhas com suas próprias emoções desequilibradas. Elas são forçadas a confrontar o vazio que existe dentro delas quando não tem ninguém para culpar, ninguém para atacar, ninguém para drenar. O silêncio é um espelho implacável. Ele reflete de volta para as pessoas exatamente o que elas estão projetando. E a maioria não gosta do que vê. Por isso a reação é tão intensa quando você se recusa a participar dos jogos emocionais alheios. Jung disse algo profundo. Não se alcança a iluminação pela luz, mas pela consciência da escuridão. O silêncio força as pessoas a confrontarem sua própria escuridão, suas próprias inseguranças, seus próprios vazios emocionais. Quando você para de ser o recipiente das projeções alheias, quando você se recusa a absorver as emoções negativas dos outros, você se torna como um espelho limpo. E nesse espelho, as pessoas veem refletidas suas próprias sombras. Isso é desconfortável para elas, é assustador, porque é mais fácil projetar a escuridão em você do que enfrentar a escuridão que existe dentro delas. É mais simples te culpar pelos problemas do que assumir a responsabilidade por seus próprios conflitos internos. Mas aqui está o poder transformador do silêncio. Ele não apenas protege você das manipulações alheias. Ele também oferece às pessoas uma oportunidade de crescimento, uma chance de olharem para dentro. Uma possibilidade de confrontarem suas próprias questões em vez de projetá-las nos outros. Claro, nem todo mundo aceita essa oportunidade. Muitas pessoas preferem encontrar outra pessoa para ser o recipiente de suas projeções. Preferem procurar outro alvo para seus jogos emocionais. E tudo bem. Deixe que elas encontrem. Porque, quando você se torna indisponível para ser manipulado, quando você se recusa a participar de dinâmicas tóxicas, você está enviando uma mensagem clara. Sua energia tem valor. Seu tempo tem preço.
Sua presença é um privilégio, não um direito. O silêncio consciente muda completamente a dinâmica de poder em qualquer relacionamento. Subitamente, você não está mais desesperado por aprovação. Não está mais correndo atrás para resolver conflitos que não são seus. Não está mais disponível para ser o salvador emocional de ninguém. E isso incomoda as pessoas que se beneficiavam da sua disponibilidade emocional. Elas podem tentar intensificar a pressão. Podem tentar fazer você se sentir culpado pelo seu silêncio. Podem tentar te forçar a voltar aos padrões antigos de reatividade. Mas se você mantiver o silêncio, se você permanecer firme na sua decisão de não alimentar dramas alheios, algo poderoso acontece. Você recupera sua soberania emocional. Você retoma o controle sobre sua própria energia. Você se liberta da tirania das expectativas alheias. O silêncio não é apenas sobre não falar, é sobre escolher conscientemente quando, como e com quem você vai investir sua energia emocional. É sobre reconhecer que nem toda provocação merece resposta. Que nem todo drama merece sua participação. Que nem todo conflito precisa da sua mediação. Quando você entende isso, quando você internaliza o poder do silêncio consciente, você se torna imune à maioria das manipulações emocionais, porque manipulação só funciona quando há reatividade. Só funciona quando a pessoa está desesperada por aprovação. Só funciona quando há dependência emocional. Mas uma pessoa que domina o silêncio consciente não é reativa. Não está desesperada por aprovação. Não é dependente emocionalmente de ninguém. Ela escolhe quando e como se envolver. Ela decide onde investir sua energia. Ela controla sua própria narrativa. E isso é libertador não apenas para você, mas para as pessoas ao seu redor. Porque quando você para de absorver as emoções negativas dos outros, quando você se recusa a ser o depósito dos conflitos alheios, você força essas pessoas a assumirem a responsabilidade por seus próprios sentimentos. Algumas vão odiar isso. Vão te acusar de frieza, de insensibilidade, de egoísmo, mas outras vão crescer. Vão aprender a lidar com suas próprias emoções. Vão desenvolver maturidade emocional. Vão se tornar pessoas mais equilibradas e autônomas. O silêncio consciente é um ato de amor próprio e, paradoxalmente, um ato de amor pelos outros. Porque você está se recusando a participar de dinâmicas que prejudicam todo mundo envolvido. Você está quebrando ciclos viciosos de dependência emocional e manipulação. E quando você faz isso consistentemente, quando você torna o silêncio consciente uma prática regular na sua vida, você descobre algo surpreendente. Você se torna uma pessoa mais serena, mais centrada, mais poderosa. Não porque está atacando ou se defendendo, mas porque está escolhendo onde colocar sua energia. Número 6. Consequências sociais da autoafirmação. Quando você finalmente decide se valorizar, quando você estabelece limites claros e para de estar disponível para todo mundo a qualquer hora, as pessoas não vão aplaudir sua evolução. Elas vão resistir, vão criticar, vão tentar te fazer voltar para o lugar onde você era mais útil para elas. E isso vai te pegar de surpresa. Porque você esperava que as pessoas que dizem te amar ficassem felizes ao ver você se respeitando mais. Esperava que elas apoiassem sua jornada de autoconhecimento. Esperava compreensão e apoio. Mas o que você vai encontrar, pelo menos inicialmente, é resistência. Críticas disfarçadas de preocupação. Tentativas de te fazer sentir culpado por estar priorizando suas próprias necessidades. Acusações de que você mudou, de que não é mais a mesma pessoa. E elas estão certas. Você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais o capacho emocional que estava sempre disponível para absorver os problemas alheios.
Você não é mais a pessoa que dizia sim para tudo por medo de decepcionar. Você não é mais o recipiente das frustrações de todo mundo. Você se tornou alguém que tem limites, alguém que valoriza a própria energia, alguém que escolhe conscientemente onde investir seu tempo e atenção. E isso incomoda quem se beneficiava da versão anterior de você. Pense nisso. Se uma pessoa fica brava porque você não está mais disponível 24 horas por dia, o que isso te diz sobre ela? Se alguém se sente ofendida porque você estabeleceu limites, o que isso revela sobre a natureza do relacionamento que vocês tinham? Revela que essa pessoa não se importava com seu bem-estar. Revela que ela valorizava mais sua utilidade do que sua felicidade. Revela que o relacionamento era transacional. Você oferecia disponibilidade emocional. Ela oferecia aprovação condicional. E quando você quebra essa transação, quando você para de pagar o preço emocional que sempre pagou para manter certas pessoas na sua vida, elas reagem como se você as estivesse traindo. Como se você devesse algo para elas. Como se sua evolução pessoal fosse uma agressão contra elas. Mas aqui está uma verdade que vai te libertar. As pessoas que reagem negativamente à sua autoafirmação são exatamente as pessoas de quem você precisa se afastar. Elas estão te mostrando, através das reações delas, que nunca se importaram realmente com você como pessoa. Porque alguém que realmente te ama ficaria feliz ao ver você se valorizando mais, apoiaria seus limites, respeitaria suas necessidades, celebraria sua evolução. Não tentaria te fazer sentir culpado por finalmente estar se tratando com o respeito que sempre mereceu. A resistência que você encontra quando começa a se autoafirmar é um filtro natural. Ela separa as pessoas que realmente se importam com você das pessoas que só se importavam com o que você fazia por elas. E sim, isso pode significar que alguns relacionamentos vão acabar. Pode significar que certas pessoas vão se afastar da sua vida. Pode significar períodos de solidão, enquanto você encontra pessoas que conseguem se relacionar com a versão autêntica de você. Mas pense assim. Esses relacionamentos que terminam quando você se autoafirma já estavam mortos. Eles só existiam porque você estava se traindo para mantê-los vivos. Você estava fingindo ser alguém que não era para agradar pessoas que não se importavam com quem você realmente era. Quando você para de fingir, quando você para de se contorcer para se encaixar nas expectativas alheias, quando você para de se sacrificar para manter relacionamentos que só funcionavam às suas custas, você está fazendo uma limpeza necessária na sua vida. Você está removendo pessoas que eram tóxicas para seu crescimento, pessoas que te mantinham pequeno para se sentirem maiores, pessoas que precisavam da sua insegurança para se sentirem seguras. Pessoas que dependiam da sua disponibilidade emocional para não enfrentarem seus próprios vazios. E quando essas pessoas saem da sua vida, quando você para de alimentar relacionamentos que só te drenavam, algo mágico acontece. Você tem energia sobrando, energia para investir em relacionamentos saudáveis. Energia para perseguir seus próprios sonhos. Energia para construir a vida que realmente quer viver. Mas o período de transição pode ser desafiador. Você pode se questionar se está fazendo a coisa certa. Pode se sentir culpado por estar priorizando suas próprias necessidades. Pode ter medo de ficar sozinho se continuar estabelecendo limites. Esses medos são normais. Eles fazem parte do processo. Porque você passou tanto tempo definindo seu valor através da aprovação dos outros que agora precisa reaprender como se valorizar por conta própria. Mas aqui está o que você precisa entender. A solidão temporária que você pode experimentar enquanto estabelece limites é infinitamente melhor do que a solidão permanente que você sentia quando estava cercado de pessoas que não te conheciam ou te valorizam de verdade.
Porque você pode estar fisicamente acompanhado e emocionalmente sozinho quando está cercado de pessoas que só se relacionam com suas máscaras, com suas personas, com as funções que você exerce na vida delas. Mas quando você se autoafirma, quando você estabelece limites claros, quando você para de estar disponível para ser usado emocionalmente, você cria espaço para relacionamentos autênticos. Para pessoas que conseguem te amar pelo que você é, não pelo que você faz por elas. E essas pessoas existem. Elas respeitam limites porque também têm limites. Elas valorizam sua autenticidade porque também são autênticas. Elas apoiam sua evolução porque também estão em processo de evolução. Mas você só vai encontrar essas pessoas quando parar de se contentar com relacionamentos superficiais baseados em utilidade mútua. Quando parar de aceitar migalhas emocionais de pessoas que não conseguem oferecer um banquete de amor genuíno. A autoafirmação tem um preço. Esse preço é a aprovação de pessoas que só te aprovavam quando você estava se traindo para agradá-las. Mas o que você ganha em troca vale infinitamente mais. Autoestima, paz interior, relacionamentos autênticos e a liberdade de ser quem você realmente é. Número 7. Disciplina emocional e seletividade energética. Entender o poder do silêncio é uma coisa. Ter a disciplina para praticá-lo consistentemente é completamente diferente. Porque entre o conhecimento e a aplicação, existe um abismo que só pode ser atravessado através da prática diária, da resistência aos impulsos antigos, da coragem de agir de forma diferente mesmo quando é desconfortável. Você pode saber que não deve reagir a provocações. Pode entender que não deve se explicar para pessoas que não estão interessadas em compreender. Pode ter clareza de que não deve estar disponível 24 horas por dia para os problemas alheios. Mas saber e fazer são duas coisas completamente diferentes. A disciplina emocional começa com pequenas escolhas, com microdecisões que você toma ao longo do dia. Escolher não responder àquela mensagem passivo-agressiva imediatamente. Escolher não se justificar quando alguém questiona suas decisões. Escolher não participar daquela conversa tóxica que você sempre participava. Pode parecer pequeno, mas cada uma dessas escolhas é um ato de revolução pessoal. É você quebrando padrões que estavam estabelecidos há anos. É você reescrevendo o script de como os outros podem te tratar. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre desenvolver disciplina emocional. No início vai parecer que você está sendo cruel. Vai parecer que você está magoando pessoas. Vai parecer que você se tornou uma pessoa fria e insensível. Isso acontece porque as pessoas se acostumaram com sua reatividade. Elas contavam com sua disponibilidade emocional. Elas esperavam suas respostas rápidas, suas explicações longas, sua prontidão para resolver os problemas delas. Quando você quebra esses padrões, quando você se torna seletivo com sua energia, quando você escolhe conscientemente onde investir sua atenção, as pessoas sentem como se algo tivesse sido tirado delas. E de certa forma, foi. Você tirou delas o acesso irrestrito à sua energia. A seletividade energética não é egoísmo, é inteligência emocional. É reconhecer que sua energia é finita e preciosa, e que você tem a responsabilidade de protegê-la e investi-la sabiamente. Imagine que você tem uma conta bancária com R$1.000. Se você der R$100 para cada pessoa que pedir, em 10 pedidos você vai estar falido. É a mesma coisa com sua energia emocional. Se você der um pouco para cada pessoa que demanda sua atenção, você vai acabar sem nada para si mesmo. A disciplina emocional exige que você se torne um guardião da sua própria energia, que você aprenda a dizer não sem se sentir culpado, que você estabeleça prioridades claras sobre onde quer investir sua atenção e seu tempo. Isso significa que você vai ter que decepcionar algumas pessoas,
Vai ter que frustrar algumas expectativas. Vai ter que quebrar alguns padrões de comportamento que estavam estabelecidos há anos. E as pessoas vão tentar te fazer voltar aos padrões antigos. Vão intensificar as demandas. Vão tentar te fazer sentir culpado. Vão usar táticas de manipulação que funcionavam antes para te forçar a voltar ao papel de pessoa sempre disponível. Mas, se você mantiver a disciplina, se você permanecer firme na sua decisão de proteger sua energia, algo interessante acontece. As pessoas param de tentar. Elas aceitam os novos limites. Elas se ajustam à nova versão de você. Ou elas se afastam. E isso também é uma informação valiosa. Pessoas que só conseguem se relacionar com você quando você não tem limites, são pessoas que não merecem estar na sua vida. A coerência comportamental é fundamental. Não adianta estabelecer limites na segunda-feira e quebrar todos eles na terça-feira porque alguém fez você se sentir culpado. Não adianta escolher o silêncio numa situação e ser reativo em outra similar. As pessoas testam seus limites constantemente. Elas observam se você realmente mudou ou se é só uma fase. Elas prestam atenção na consistência do seu comportamento. E se você for inconsistente, elas vão assumir que podem voltar aos padrões antigos. Por isso, a disciplina emocional exige vigilância constante, exige que você esteja sempre consciente das suas reações, exige que você questione seus impulsos antes de agir. Exige que você escolha suas respostas em vez de simplesmente reagir automaticamente. Isso não significa que você vai se tornar uma pessoa fria ou calculista. Significa que você vai se tornar uma pessoa consciente. Uma pessoa que escolhe onde colocar sua energia em vez de deixar que os outros decidam por você. A seletividade energética também se aplica às conversas que você escolhe ter. Você não precisa participar de toda a discussão. Não precisa dar sua opinião sobre tudo. Não precisa mediar todos os conflitos. Não precisa resolver todos os problemas. Algumas conversas drenam sua energia sem acrescentar nada de valor à sua vida. Alguns conflitos não são seus para resolver. Alguns problemas não precisam da sua solução. E está tudo bem deixar essas coisas passarem sem sua participação. Isso é maturidade emocional. É reconhecer que nem tudo precisa da sua atenção, que nem toda situação precisa da sua intervenção, que nem todo drama precisa da sua energia. Quando você desenvolve essa maturidade, quando você se torna seletivo com sua energia, você descobre que tem muito mais tempo e atenção para as coisas que realmente importam. Para os relacionamentos que realmente agregam valor à sua vida. Para os projetos que realmente te inspiram. Você descobre que estava desperdiçando energia preciosa em situações que não mereciam seu investimento emocional. Que estava se envolvendo em dramas que não eram seus. Que estava resolvendo problemas que não eram sua responsabilidade. A disciplina emocional liberta você dessa dispersão de energia. Te permite concentrar seu poder pessoal nas áreas da vida que realmente importam. Te dá controle sobre sua própria narrativa, em vez de deixar que os outros escrevam o roteiro da sua vida. E quando você faz isso consistentemente, quando você pratica a seletividade energética dia após dia, você se torna uma pessoa completamente diferente, mais centrada, mais poderosa, mais serena. Não porque você está reprimindo emoções, mas porque você está canalizando sua energia de forma inteligente. Número 8. Indisponibilidade consciente e seus desconfortos. A parte mais difícil de se tornar emocionalmente indisponível não são as reações dos outros, é lidar com sua própria culpa. Com a voz interna que te diz que você está sendo egoísta, que está magoando pessoas, que deveria voltar aos padrões antigos de sempre estar disponível para todo mundo. Essa culpa não surgiu do nada. Ela foi programada em você ao longo de anos.
Desde criança, você aprendeu que para ser amado precisava ser útil, que para ser aceito precisava estar sempre disponível, que para não ser rejeitado, precisava dizer sim para tudo. E agora, quando você finalmente decide quebrar esses padrões, quando você escolhe se valorizar, quando você estabelece limites claros, sua mente ainda opera com a programação antiga. Ainda acredita que você precisa estar sempre disponível para ser digno de amor. Por isso se sente tão desconfortável dizer não. Por isso dói tanto decepcionar alguém. Por isso é tão difícil manter limites quando as pessoas te fazem sentir culpado por tê-los estabelecido. Mas aqui está uma verdade que você precisa internalizar. A culpa que você sente quando estabelece limites não é evidência de que você está fazendo algo errado. É evidência de que você está quebrando padrões antigos de autossabotagem. É a sua programação antiga reagindo à mudança. É sua mente tentando te manter no lugar familiar da disponibilidade constante, porque é o que ela conhece, mesmo que esse lugar seja prejudicial para você. Pense assim: se você passou a vida inteira se sacrificando pelos outros, se priorizando suas necessidades próprias, vai se sentir estranho no início. Não porque seja errado, mas porque é diferente. Porque vai contra todos os padrões que você estabeleceu até agora. As pessoas que se beneficiavam da sua disponibilidade emocional vão tentar intensificar a culpa. Vão usar frases como "você mudou", "você não se importa mais", "você se tornou egoísta". Essas frases são projetadas para ativar sua culpa e te fazer voltar aos padrões antigos. Mas quando alguém te chama de egoísta por você estabelecer limites, o que essa pessoa está realmente dizendo? Está dizendo que ela esperava que você continuasse se sacrificando pelo conforto dela. Que ela contava com sua abnegação para não ter que lidar com seus próprios problemas. A acusação de egoísmo é uma das táticas de manipulação mais eficazes que existem, porque mexe com sua necessidade de ser visto como uma boa pessoa. Porque ativa sua culpa. Porque te faz questionar se você realmente está fazendo a coisa certa. Mas deixe-me te fazer uma pergunta. O que é mais egoísta? Você cuidar das suas próprias necessidades emocionais ou esperar que outra pessoa sacrifique as necessidades dela para cuidar das suas? O verdadeiro egoísmo é esperar que os outros estejam sempre disponíveis para você, sem oferecer a mesma disponibilidade em troca. É usar a disponibilidade emocional de alguém como uma muleta para não desenvolver sua própria maturidade emocional. Quando você se torna indisponível, quando você para de absorver os problemas alheios, quando você se recusa a ser o salvador emocional de todo mundo, você está forçando as pessoas a crescerem, a se tornarem mais independentes emocionalmente, a desenvolverem resiliência. Algumas vão odiar isso. Vão preferir continuar dependendo de você. Vão tentar te fazer sentir culpado por não mais permitir essa dependência. Vão usar todos os recursos emocionais que têm para te fazer voltar ao papel de pessoa sempre disponível. Mas outras vão crescer. Vão descobrir forças dentro de si mesmas que não sabiam que tinham. Vão desenvolver habilidades emocionais que estavam atrofiadas porque sempre podiam contar com você para resolver tudo. E aqui está algo importante. Quando você permite que as pessoas dependam emocionalmente de você, você não está ajudando elas. Você está impedindo o crescimento delas. Está mantendo-as numa posição de imaturidade emocional. É como carregar uma criança no colo o tempo todo. Ela nunca vai aprender a andar se você não permitir que ela caia algumas vezes, que ela se levante sozinha, que ela desenvolva a coordenação e a força necessárias para ser independente. A indisponibilidade emocional é um ato de amor não apenas para com você mesmo, mas para com as pessoas ao seu redor. Você está dizendo: eu acredito que você é capaz de lidar com seus próprios problemas. Eu confio na sua capacidade de crescer e se desenvolver emocionalmente.
Claro, nem todo mundo vai enxergar dessa forma. Muitos vão interpretar sua indisponibilidade como rejeição, como abandono, como falta de amor. Porque eles confundem dependência com amor, confundem utilidade com carinho, confundem disponibilidade com cuidado. Mas verdadeiro amor não é sobre estar sempre disponível. É sobre respeitar os limites do outro e estabelecer seus próprios limites. É sobre apoiar o crescimento mútuo em vez de manter dependências emocionais não saudáveis. O desconforto que você sente quando se torna indisponível é temporário. É o desconforto de quebrar padrões antigos, de sair da zona de conforto da abnegação, de aprender a se valorizar depois de anos se desvalorizando. Mas esse desconforto é necessário. É o preço da sua liberdade emocional. É o investimento que você faz para se tornar uma pessoa mais equilibrada, mais saudável, mais autêntica. E quando você passa por esse período de desconforto, quando você resiste à culpa e mantém seus limites, quando você se permite ser incompreendido em vez de voltar aos padrões antigos, algo mágico acontece. Você descobre que pode ser amado pelo que você é, não apenas pelo que você faz. Você descobre que relacionamentos baseados em respeito mútuo são infinitamente mais satisfatórios do que relacionamentos baseados em dependência emocional. Você descobre que a paz interior que vem de ter limites claros vale mais do que a aprovação de pessoas que só te aprovavam quando você não tinha limites. Você descobre que se valorizar não é egoísmo, é autorresponsabilidade. E quando você internaliza isso, quando você aceita que tem o direito de priorizar suas próprias necessidades emocionais, a culpa começa a diminuir. Você para de se sentir mal por não estar sempre disponível. Você para de se desculpar por ter limites. Você se torna alguém que sabe o próprio valor. Alguém que não precisa da validação constante dos outros para se sentir digno. Alguém que pode amar genuinamente porque não está amando por medo de ser rejeitado. Número 9. Solidão, renascimento e identidade autêntica. Existe uma diferença fundamental entre estar sozinho e estar solitário. Quando você estava cercado de pessoas que só se relacionavam com suas máscaras, com suas funções, com sua utilidade, você estava profundamente solitário mesmo no meio da multidão. Agora, quando você escolhe a solidão consciente, você finalmente tem a chance de encontrar companhia na pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. A solidão que você experimenta quando se torna emocionalmente indisponível não é punição, é purificação. É o espaço sagrado onde você pode se reconectar com quem realmente é por baixo de todas as máscaras que usou para agradar os outros. Durante anos, você definiu sua identidade através das expectativas alheias. Você era o filho que nunca decepciona, o amigo que sempre tem tempo, o funcionário que nunca reclama, o parceiro que nunca exige nada. Você se tornou uma coleção de papéis que desempenhava para diferentes pessoas. Mas quem você é quando não está representando para ninguém? Quem você é quando não precisa agradar ninguém? Quem você é nos momentos de completa solidão, quando só tem sua própria companhia? A maioria das pessoas não sabe responder essas perguntas porque nunca passou tempo suficiente sozinha para descobrir. Sempre estava ocupada demais sendo o que os outros precisavam que ela fosse. Sempre estava disponível demais para as demandas externas para prestar atenção nas demandas internas. A solidão consciente te dá esse presente, te dá tempo para descobrir seus próprios gostos, suas próprias opiniões, seus próprios sonhos. Para separar o que você realmente quer do que você acha que deveria querer baseado nas expectativas dos outros. E no início, isso pode ser assustador, porque você passou tanto tempo sendo definido pelos outros que se sentir perdido quando fica sozinho consigo mesmo. Pode até sentir vazio, como se não fosse ninguém,
sem as funções que exercia na vida das outras pessoas. Mas esse vazio não é ausência, é potencial. É o espaço limpo onde você pode começar a construir uma identidade autêntica. É a tela em branco onde você pode pintar quem realmente quer ser, em vez de continuar copiando as expectativas alheias. Jung entendia que a individuação exige períodos de solidão, momentos onde você se desconecta das influências externas e se conecta com sua própria voz interior. Onde você para de perguntar o que os outros vão pensar e começa a perguntar o que eu realmente sinto. Durante essa jornada de autodescoberta, algumas pessoas vão se afastar da sua vida. E isso vai doer. Porque você vai descobrir que muitos dos relacionamentos que você pensava serem importantes eram, na verdade, transações disfarçadas de amor. Pessoas que só te procuravam quando precisavam de algo. Pessoas que só te valorizavam quando você estava disposto a se sacrificar por elas. Pessoas que amavam a função que você exercia, não a pessoa que você realmente é. Deixar essas pessoas irem é uma das coisas mais difíceis que você vai fazer, porque você ainda carrega a programação antiga de que ser amado significa ser útil. Ainda acredita, lá no fundo, que se não está servindo aos outros, não tem valor. Mas aqui está uma verdade que vai te transformar. As pessoas que te amam de verdade não vão embora quando você estabelece limites. Elas vão respeitar seus limites, vão apoiar seu crescimento, vão celebrar sua jornada de autoconhecimento. E se algumas pessoas se afastam porque você não está mais disponível para ser usado emocionalmente, isso não é perda, é limpeza. É você removendo da sua vida relacionamentos que eram prejudiciais ao seu crescimento. Quando você para de se contentar com migalhas de aprovação condicional, quando você para de aceitar relacionamentos baseados em utilidade, você cria espaço para relacionamentos autênticos. Para pessoas que conseguem te amar pelo que você é, não pelo que você faz por elas. Esses relacionamentos existem, mas você só vai encontrá-los quando parar de aceitar relacionamentos falsos, quando elevar seus padrões, quando decidir que merece ser amado de verdade, não apenas usado convenientemente. A solidão consciente te ensina algo precioso. Você pode ser sua própria companhia, pode encontrar paz e contentamento dentro de si mesmo, pode se sentir completo sem precisar da validação constante dos outros. E quando você desenvolve essa capacidade de ficar bem sozinho, quando você se torna sua própria fonte de aprovação e validação, você se torna magnético. Não porque está desesperado por companhia, mas porque está completo por conta própria. Pessoas autênticas são atraídas para outras pessoas autênticas. Quando você para de fingir, quando você para de usar máscaras, quando você para de representar papéis para agradar os outros, você atrai pessoas que também são genuínas. O renascimento que acontece durante esse processo de solidão consciente não é instantâneo, é gradual. Dia após dia, você vai descobrindo pedaços de si mesmo que estavam enterrados sob anos de máscaras e expectativas alheias. Você vai redescobrir gostos que havia esquecido, sonhos que havia abandonado, partes da sua personalidade que havia suprimido para se encaixar nas expectativas dos outros. É como fazer uma arqueologia da própria alma. E conforme você vai se reconectando com sua essência autêntica, conforme vai se lembrando de quem realmente é por baixo de todos os papéis que representava, algo mágico acontece. Você começa a gostar da sua própria companhia. A solidão para de ser algo que você teme e se torna algo que você valoriza. Torna-se o espaço sagrado onde você pode ser completamente você mesmo sem precisar agradar ninguém, sem precisar representar para ninguém, sem precisar ser útil para ninguém.
E quando você atinge esse ponto, quando você se torna confortável com sua própria autenticidade, quando você para de precisar da aprovação dos outros para se sentir valioso, você experimenta uma liberdade que nunca imaginou ser possível. Você se torna raro, não porque está tentando ser especial, mas porque é genuíno numa world cheia de pessoas representando papéis. Você se torna precioso. Não porque está fazendo algo extraordinário, mas porque está sendo extraordinariamente você mesmo. E as pessoas sentem isso. Elas sentem sua autenticidade, sua paz interior, sua completude. E isso as atrai não porque elas precisam de você, mas porque elas querem estar perto de alguém que encontrou o que elas ainda estão procurando, a coragem de ser quem realmente são. O renascimento que vem da solidão consciente não é sobre se tornar uma pessoa nova. É sobre se tornar a pessoa que você sempre foi por baixo de todas as máscaras. É sobre retornar à sua essência depois de anos perdido nas expectativas alheias. E quando você completa essa jornada, quando você emerge da solidão consciente com uma identidade autêntica, você descobre algo extraordinário. Você não precisa mais escolher entre ser amado e ser você mesmo. Porque as pessoas que realmente merecem estar na sua vida vão te amar exatamente por você ser quem realmente é. Você chegou até aqui porque algo dentro de você já sabia. Já sabia que estava vivendo uma vida que não era sua. Já sabia que estava drenando sua energia para pessoas que nunca se importaram verdadeiramente com você. Já sabia que precisava mudar. Mas saber não é suficiente. Nunca foi. Neste momento, enquanto essas palavras ecoam na sua mente, você está em uma encruzilhada. De um lado, o caminho familiar da disponibilidade constante, da aprovação desesperada, do esgotamento emocional. Do outro, o caminho da soberania pessoal, dos limites claros, da energia preservada. Você pode fechar este vídeo e voltar para a vida de sempre. Pode continuar sendo o recipiente emocional de todo mundo. Pode manter as máscaras, alimentar os dramas alheios, drenar sua energia vital para pessoas que nunca te devolverão nem metade do que você oferece. Ou você pode escolher diferente. Pode escolher o silêncio quando todos esperam sua reação. Pode escolher a indisponibilidade quando todos esperam sua presença. Pode escolher você mesmo quando todos esperam seu sacrifício. A transformação não acontece quando você entende. Acontece quando você age. Quando você para de explicar suas escolhas. Quando você para de se justificar. Quando você para de estar disponível para ser usado. Sua energia não vai se multiplicar. Cada dia que passa desperdiçando ela em pessoas e situações que não merecem é um dia que você nunca recupera. É um pedaço da sua vida que você escolhe entregar de graça para quem não valoriza. O momento é agora. Não quando você se sentir mais preparado. Não quando as pessoas ao seu redor mudarem. Não quando as circunstâncias forem ideais. Agora. A pessoa que você pode se tornar quando protege sua energia está esperando do outro lado dessa decisão. Está esperando que você tenha coragem de decepcionar quem precisa ser decepcionado. De afastar quem precisa ser afastado. De escolher quem precisa ser escolhido. Você, se quer continuar essa transformação, se quer descobrir a profundidade do seu próprio poder quando para de desperdiçá-lo com quem não merece, se inscreva agora. Porque essa jornada de reconquista da sua energia vital está apenas começando. Não amanhã, não depois, agora.